Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês os estudos da nossa campanha de 12 dias de oração e jejum para 12 meses de vitória. E hoje nós temos um estudo especial para você. Nós vamos falar de um assunto que é a nossa área, que é a nossa cara, é renovo. E hoje nós vamos aprender como manter uma vida de renovo na sua vida. Graça e paz, estamos começando mais um estudo para você. Então, estamos aqui para falar para vocês sobre esse tema que eu falei anteriormente, tem a nossa cara. Eu estou falando para vocês sobre renovo. E olha só, como manter uma vida renovada ou como manter um renovo na sua vida. E eu já quero ler o texto aqui para vocês, que está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim a palavra do Eterno: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só que coisa interessante, queridos. Se fôssemos falar de vida física, estaríamos falando hoje aqui que precisaríamos fazer algumas coisas, algumas atividades físicas para a gente melhorar a questão da nossa saúde física. Mas aqui eu quero falar sobre um renovo espiritual. Como renovar a sua vida espiritual e como manter a sua vida espiritual renovada, uma vida ativa. E aqui, queridos, tem pessoas, vocês já notaram que tem pessoas que envelheceram espiritualmente? Vocês já notaram que tem pessoas que têm dado lugar ao desânimo? Não tem mais ânimo de ouvir um louvor, não tem mais ânimo de ler a Bíblia, ler um livro, fazer nada. Estão vivendo uma vida de desânimo espiritual. E nessa palavra você vai receber alguns conselhos que vão ser muito úteis para você renovar a sua vida espiritual. Primeiro, lá vai logo o primeiro. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5, que está fazendo uma recomendação à igreja de Éfeso. Olha o que diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Nesse texto, nós temos 3 ações aqui importantes. A primeira delas, irmãos, é lembrar. Faça uma análise na sua vida, como está a sua vida espiritual hoje e como ela está quando você aceitou Jesus como Salvador. Quando você estava naquele fogo, naquela alegria, naquela ânsia de querer ganhar vidas, ganhar almas. Você queria cantar na igreja, você queria evangelizar, você queria fazer um monte de coisa. E agora olha a sua vida. Primeiro que ele diz assim, olha, lembra-te. Essa atitude de fazer a gente lembrar é muito importante, porque faz a gente refletir. E a segunda ele diz assim, arrepende-te. E a palavra arrepende-te aqui é dar meia volta. Vocês já aprenderam sobre isso. É a palavra converter. É dar meia volta, ou seja, muda o teu pensamento, mude a tua vida. E o que você tem que fazer para mudar a sua vida? O texto diz, pratique as primeiras obras, ou seja, temos que começar uma vida prática de fazer exercícios espirituais para mudar a nossa vida. Amém? E o segundo ponto aqui, o segundo conselho está em Jó capítulo 34, versículo 3. Olha o que diz, é interessante isso aqui. Não dê ouvidos a semeadores de desânimo. Olha só aqui, meu irmão, o que Jó declara aqui nessa palavra, é poderosa. Olha o que ele diz aqui no capítulo 34, versículo 3. Diz assim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Olha só, assim como o paladar, a gente sente sabor quando a gente prova comida, assim também o ouvido, ou seja, a nossa alma, ela se delicia com as coisas que ouvimos.
E isso pode ser bom, mas pode ser muito ruim. Sabe por quê? Porque o ouvido aceita tudo. Tudo que as pessoas falam, você vai ouvir, e aí é isso que pode causar um impacto na sua vida. Sabe por quê? Porque as palavras, elas causam impactos na nossa vida e na vida das outras pessoas. Ou seja, aquilo que nós ouvimos pode causar impacto na sua vida. E se você só ouve palavras negativas, palavras de desânimo, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão falidas espiritualmente, começam a falar com você e dizer, não dá certo não, esse negócio aí não, esse negócio para a igreja. Você já notaram que o diabo ele é craque em fazer isso na vida das pessoas? Colocar palavras para as pessoas desanimarem, desistirem da prática espiritual. Então, o segundo ponto é esse: não dê ouvidos a semeadores de desânimos, porque eles podem produzir na sua vida atitudes desanimadoras. Eles podem produzir na sua vida atitude de desânimo e também de falência espiritual. Amém? E agora o terceiro ponto diz assim: mantenha um estilo de vida espiritual renovado. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo está recomendando. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que mesmo que as coisas que estão ao nosso redor sejam contrárias, mesmo que tudo esteja corroborando para que as coisas não funcionem na tua vida, tem que haver dentro de você essa atitude espiritual que vai mudar tudo isso. Você não pode se deixar levar pelaquilo que você vê ou pelaquilo que você sente. A Bíblia diz que a fé, ela não se alimenta, ou seja, a fé não vive pelo que ela vê. Não viva pelas suas vistas, mas viva pela força interior, pela sua espiritualidade. Se você tem uma vida espiritual sadia, sabe o que vai acontecer? Tudo que está ao seu redor vai estar sadio também. Você vai emitir ondas de positividade, de alegria, de positivismo. Você vai falar com as pessoas já com segurança. Agora, se você está ruim por dentro, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão mudar o teu pensamento, vão mudar o teu rumo, vão mudar a tua direção. E aí você sai de casa com um propósito e não chega nunca no seu objetivo. Sabe por quê? Porque você vai encontrar pessoas, como eu falei anteriormente, você vai encontrar como semeadores de desânimo, e aí se você não está renovado internamente, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar no meio do caminho. Você vai voltar de mãos vazias. Então, mantenha um estilo de vida espiritual renovado. Amém? Número 3, aqui ainda falando sobre essa parte de manter uma vida espiritual renovada. Lembre-se bem, nós sabemos que para termos um físico, ou seja, um corpo bem e com saúde, nós precisamos basicamente de 3 coisas. Primeiro, alimentos, bons alimentos. Precisamos nos alimentar corretamente, né? Não podemos comer tudo que a gente vê. Tem que se alimentar de coisas que são sadias. Outra coisa que mantém o nosso corpo físico muito bem é fazermos exercício. Você não pode entrar numa vida de descanso eterno, né? Como diz o nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, ou seja, achando que tudo vai funcionar, que tudo vai... sabe o que vai acontecer? Você não vai ter saúde física. E o terceiro é descanso. Você precisa descansar, você precisa ter um sono muito bom, você precisa ter horas de descanso para que as suas energias voltem. Da mesma forma, a nossa vida espiritual está muito ligada a esses 3 pilares. Por que bons alimentos? Você precisa se alimentar de coisas boas espiritualmente. Para manter uma vida espiritual renovada, ou manter um renovo na sua vida, você precisa se alimentar bem. Boas palavras,
bons sermões, ou seja, estar sempre ouvindo palavras que vão alimentar a tua alma. Não fique comendo qualquer coisa por aí. Não fique... O que tem de gente aí que a gente chama de arautos do caos, que eles ficam anunciando que vai acontecer isso, que vai morrer tanta gente, que vai não sei o quê. Filho, para de ouvir essas coisas. Começa a ouvir coisas boas que vão alimentar a tua alma, que vão te fortalecer espiritualmente. Então, da mesma forma como é no físico, é no espiritual. Tenha alimentos bons. O segundo ponto, exercício físico, ou seja, você precisa fazer exercício, caminhada, se você correr, se você puder, flexões, tudo isso vão ajudar muito no teu físico. A mesma coisa no nosso mundo espiritual. Para você manter uma vida espiritual sadia, você precisa se exercitar espiritualmente, ou seja, ler livros bons que vão alimentar a tua alma, praticar coisas espirituais, ou seja, orar por pessoas, esteja gastando hora. Nós estamos numa campanha de 12 dias de oração e jejum para 12 meses de vitória. Se você está fora disso, você não está exercitando a tua espiritualidade. Quantas pessoas você já ajoelhou e já orou por pessoas, já citou o nome das pessoas em oração? Talvez você esteja orando só por você. Então comece agora a cuidar dos outros. Ou seja, manter a vida espiritual é cuidar dos outros. Você já ofertou na vida de alguém? Você já nessa pandemia, você já pegou do seu salário, fez um rancho e levou para alguém que estava precisando? Isso é alimentar uma vida espiritual. Isso é exercício espiritual. É fazer sacrifícios para que a tua vida espiritual comece a crescer. E por último, bom descanso. Ou seja, irmão, descansa no Senhor. Para de ficar perturbando a tua mente, pensando que, ai meu Deus, vou ficar doente, aquela coisa toda. Descansa no Senhor. Assim como nós precisamos de descanso físico, nós precisamos descansar também no Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus ser Senhor na tua vida. Amém? Comece a confiar mais nele. Comece a deixar que Deus seja o teu provedor, aquele que te ama. Sinta esse amor na tua vida. Amém? E por último, já encerrando, para você ter uma vida espiritual, ou seja, para você ter uma vida renovada, uma vida de renovo, você precisa manter sua mente sempre pensando em coisas boas. Olha o que Paulo diz à igreja de Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outra versão diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. O remédio para você curar e você manter a sua vida espiritual sadia está nas atitudes. Está no que você vai fazer a partir de agora. Diz aqui, olha, procure então ter uma nova forma de pensar, ou seja, se renove. Pare de pensar em coisas que não te trazem alegria, que não te trazem alento, que não te trazem crescimento espiritual. Seja otimista, creia em Deus, desenvolva uma vida de crença, de crer em Deus, acreditando que Ele é o único que pode mudar a sua vida. Amém? Então está aqui os conselhos que esse estudo nos traz para a gente manter, para a gente ter uma vida de renovo. E essa palavra é a nossa palavra do mês. Eu quero dizer para você que Deus está pronto a fazer e te ajudar a fazer isso contigo, mas você precisa tomar as atitudes certas. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar agora com você. Aí onde você está, pare e tenha esse momento de oração. Querido Deus, nosso Pai, nosso restaurador, hoje nós estamos falando, Senhor Deus, de renovo, mas todo renovo verdadeiro, ele vem de Ti, Senhor. Por isso eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher, eu oro por essa família que está agora, Senhor Deus, assistindo esse vídeo, está participando conosco. Deus, entra agora com renovo nessa família.
Entra agora com renovo na mente, no coração, Senhor Deus, nas atitudes desta família, desta casa. Que a partir de hoje, Senhor Deus, essa vida seja renovada. Que a partir de hoje, Senhor Deus, esse caminho seja renovado. Entra agora mudando tudo que precisa ser mudado. Tira tudo que precisa ser tirado, Senhor, e transforma e renova no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.